e o Banzaf, que morreu em 2009, ele fez. Esse é um autor, é um tarólogo, né, um estudioso do tarô. Ele decidiu, ele estudou a jornada do herói, estudou o processo de individuação de Jung, e ele decidiu demonstrar as etapas do processo de individuação de acordo com o tarô, né? Então, por exemplo, na nossa jornada diurna, que é aquela que a gente faz com consciência, que é mais claro, conscientemente a gente está fazendo isso, a gente começa, a gente é o zero, tá? A gente está fazendo essa jornada como louco, mas a gente começa com a carta 1 até chegar na carta 9, que é o ponto de virada aqui. Na roda da fortuna, a gente já está indo para o submundo, ou seja, o arco noturno, as cartas que pertencem ao arco noturno simbolizam a nossa viagem no processo de individuação para partes que são mais difíceis da gente integrar porque elas estão inconscientes, né? E aí, a gente também, se vocês notarem, a gente, para quem conhece o tarô, a gente está, aqui a gente tem da carta 1 até a 18, mas a gente está faltando a 19, a 20 e a 21, né? Que cartas são essas? São as cartas que simbolizam a integração final do self. E aí elas estão fora do arco, porque é como se a gente deu um salto quântico de consciência e a gente não está mais no arco noturno. A gente já mudou. Então, eu quero... Então, assim, ó, o Sol é o símbolo da consciência humana, né? Então, se eu estou no arco diurno, eu estou consciente, né? O herói é o louco, é ele que vai passando pelas casinhas ali, imaginar as casinhas. Então, assim, ó, vamos imaginar, essa jornada que eu vou contar para vocês, do 1 até o 9, é a jornada da infância para a idade adulta, tá? Da forma mais simples, é o nível 1, depois a gente pode retomar esses 9 passos de um jeito diferente. Vamos começar pelo básico, tá? Então, o que significa... Por exemplo, quando eu nasci, eu sou o louco, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho noção de perigo, é uma criancinha mesmo, né? Por isso que aquela representação de ele estar quase se jogando no abismo, né? Tipo assim, eu não tenho noção de perigo, eu não tenho conhecimento ainda. Tudo que tem nesse mundo, eu vou botar coisas na boca para eu experimentar o mundo e conhecer. Não tenho noção de perigo. Eu sou o louco. Qual que é a minha primeira jornada na Terra? Ela é simbolizada pelas cartas do mago e da sacerdotisa, tá? Então, o que eu faço nessa infância, né? No mago, o mago e a sacerdotisa são meus pais celestiais. Então, por exemplo, mesmo antes que eu tenha consciência, com o mago, o mago é como se fosse no yin e yang o yang. E a sacerdotisa no yang, no yin, o yin, né? Então, o mago é o princípio masculino que existe dentro da minha existência, e a sacerdotisa é o princípio feminino que existe dentro da minha existência. Então, de certa forma, quando eu começo a viver, eu atualizo essas duas energias, independente da minha orientação sexual, como eu falei antes, né? Então, assim, o ponto para a gente entender o que a gente está fazendo nesse momento da infância é que no mago, por exemplo, no princípio masculino, eu começo a me tornar um ser que tem algum tipo de vontade, né? Que tem algum tipo de ação no mundo, que se individua em algum nível, né? Normalmente é quando eu já começo a entender o meu nome, por exemplo, né? Entender quem eu sou, assim. Então, no louco, eu já não sei quem eu sou, nem como ego. E no mago, eu sei quem eu sou como ego, né? E a sacerdotisa, ela é o contato com a intuição. Então, a criança, ela é muito intuitiva, né? Então, tipo assim, a criança, ela já começa a agir no mundo como um ego, um eguinho, e ela também tem contato com a intuição. Ela permanece em contato com o inconsciente também, muito mais do que nós adultos. E isso que simboliza o mago e a sacerdotisa como jornadas no início da vida, né? Na sequência, a gente tem um encontro com os pais terrenos. Então, por exemplo, a carta da Imperatriz, ela significaria
o meu relacionamento com a minha mãe, a imagem arquetípica que eu estou formando da minha mãe, e o imperador, a imagem arquetípica que eu estou formando do meu pai. E aí, aqui também a gente pode deduzir, imaginando a gente quando criança, né? Como é que eu lidava com as funções maternas, assim, como é que eu lidava com o horizonte da imperatriz, e como é que eu lidava com o horizonte do imperador. Por exemplo, o horizonte do imperador é o horizonte da autoridade, e é o horizonte da realização material, né? O horizonte da imperatriz é o horizonte da gestação de um processo criativo. Então, como é que eu começo a lidar com isso ou não na minha vida, sabe? E até hoje, como adultos, a gente pode se perguntar, né? Qual é que está mais ativo, por exemplo, na minha vida? É a imperatriz? É o lado feminino que gesta? É a natureza fértil que está em abundância? Então, o princípio criativo, né? Em abundância? Ou é o imperador, aquele que realiza, aquele que é mais duro, aquele que tem autoridade, aquele que faz com que as coisas aconteçam no mundo, mas não necessariamente com a sensibilidade da imperatriz? Então, a gente pode se perguntar quais desses dois princípios ficaram mais ativados em nós, né? E daí, na sequência, a criança vai para a escola. Ela sai do horizonte da família, em que ela conhecia basicamente o pai, a mãe, os irmãos e os avós, e, né, enfim, a família estendida, e ela vai para a escola. Esse contato com a educação e com o conhecimento institucionalizado, ele é representado pelo hierofante. E aí também a gente pode se perguntar, né? Que efeitos a educação fez na gente? A gente teve uma formação ou uma deformação pela educação, né? E aí é que também a criança vai se deparar, muitas vezes esse conhecimento institucionalizado é o que que eu vou aprender, né? O que que eu aprendi se a gente está olhando para o passado como adulto? Se eu estou olhando para uma criança aqui, como é que eu estou aprendendo? A gente também pode olhar, por exemplo, o hierofante ele representa a religião institucionalizada. Então, que tipo de religião tinha na minha família também, né? Ou na minha escola? Que tipo de religião eu aprendi? Né? Entro nessa esfera, tá? Quando eu entro na puberdade, daí eu entro nos enamorados, na esfera dos enamorados. Os enamorados, eu coloquei três coisas aqui. O Bazaf, ele coloca um pouquinho diferente, ele coloca só como decisão, mas eu achei, os enamorados é um triângulo. E eu achei que a melhor forma de representar esse triângulo era com três palavras, que é a carta dos enamorados, ela significa uma dúvida, uma necessidade de decisão e a compreensão pela primeira vez das responsabilidades que eu tenho nas minhas escolhas. Porque se eu escolho alguma coisa, né, se eu escolho A ou se eu escolho B, vai ter implicações diferentes, né? Então, aqui é como a gente sai como desenvolvimento humano de individuação, a gente sai da esfera da infância para entrar numa esfera um pouco mais ampla, em termos de cognição, que é a esfera do adolescente, que já consegue entender o que é o certo e o errado, não que a criança não entenda, mas que é mais amplo ainda, que eu consigo entender que o que eu decido vai ter implicação na minha vida, sabe? E aí é bem importante que eu saiba tomar essa decisão. E normalmente a gente aprende pelo erro, né? Não é que a gente aprende pela sabedoria, assim, no sentido que eu já fiz uma decisão ó, super legal. Normalmente a gente decide mal e é justamente por essa decisão que não foi tão legal que a gente aprende, né? E aí, na sequência, a gente tem o carro, que ele simboliza a saída de casa ou a partida da infância mesmo. Que aí é o momento em que eu como ser humano, eu, eu eu vou fazer uma coisa diferente mesmo para minha vida. Então, por exemplo, assim, eu vou sair da casa dos pais, literalmente, né? Eu vou morar sozinha, exemplo. Ou eu vou me casar, ou eu vou estudar no exterior. Entendem? É algo que a gente vai ter, é uma ação concreta no mundo que vai demarcar que eu já sou responsável por mim e que até eu posso, inclusive, uma coisa que pode demarcar muito claramente é justamente assim, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa que meu pai e a minha mãe não queriam. Exemplo, meu pai queria que eu, sei lá, que eu fosse médico ou médica, e eu vou lá e faço uma outra universidade, né? Então, eu estou tomando já uma atitude que está além da esfera paterna e materna, ou dos desejos paternos e maternos, né? E aí, aqui nesse caso, também tem um aprendizado
do movimento, da direção para a qual eu estou indo, o meu ego, né, que está dirigindo o carro, aonde que esse meu ego tá me levando. E aí, na próxima carta, que é a carta da justiça, eu começo a amadurecer, mas ainda não pela sabedoria. Eu começo a amadurecer apenas pela razão. Eu começo a me tornar... O ego se fortalece num nível que a mente fica muito forte, que é normalmente o estado que a nossa cultura está hoje, assim. A gente não está vivendo, gente, assim, ó, um equilíbrio entre a função da intuição, a função da sensação, do sentimento e do pensamento. A gente está num momento em que a mente, o intelecto é que é valorizado. E aí, nesse caso, então, a gente aprende a amadurecer pela razão. É importante que a gente amadureça pela razão, que a gente tenha um intelecto aguçado, que a gente saiba diferenciar, por exemplo, o que é justo e o que é injusto. É importante? É. Mas se a gente para nesse nível de desenvolvimento, a gente não integra com as outras funções. Então, ele também tem uma importância relativizada, né? Ele não deveria ser o final da nossa história como desenvolvimento humano, sabe? E aí, na carta 9, a gente chega na sabedoria. Aí sim, aqui a gente entende que na mitologia, nos contos, é quando a gente aprende o nosso verdadeiro nome, que nesse caso não é o ego, é o self. Nessa parte aqui a gente tem uma virada, e nem todo mundo chega nessa compreensão, né? E aí, na sequência, a gente tem a jornada noturna. Então, a noite, ela está relacionada ao submundo, que, por sua vez, está relacionada ao inconsciente. E aqui é aquela metáfora também que a gente encontra nos contos de fadas, do mergulhador que vai em busca de um tesouro que está no fundo do mar, né? Tem algo oculto que ele tem que ir lá e trazer à superfície. Então, assim, o que acontece, né, como na sequência da individuação? Na roda da fortuna, a gente descobre, então, qual é o meu propósito de vida, ou qual é a minha vocação, se preferirem, relacionada com o self, né? Não aquilo que o meu ego quer, o que a minha mãe quer, o que o meu pai quer, o que disseram para eu fazer, mas o que as minhas habilidades, aquilo que eu, né, tipo, como cada um de nós é único, né? E cada um de nós não só tem uma trajetória única de vida, mas nós somos seres diferentes nesse sentido. Que qualidades a Luciana tem, ou a Rafaela, ou a Malu, que se a gente for, por exemplo, se a gente for uma flor, tá? Uma metáfora. Se a gente for uma flor, se eu chego ao pleno desenvolvimento da flor, ela vai se abrir e vai exalar um perfume, né? Então, que tipo de flor é a Luciana? Que tipo de flor é a Rafaela? Que perfume é esse que exala? Simbolizando os nossos talentos, né? Simbolizando aquilo que é único de nós, aquilo que, por exemplo, por exemplo, se eu virar advogada ou psicóloga ou médica, qualquer pessoa pode me substituir nessas profissões, né? Porque qualquer pessoa pode se tornar estudando um psicólogo, um advogado, um médico. Agora, o que é que eu tenho de único? Se eu colocar a minha marca no mundo, ninguém pode fazer, ninguém pode me substituir. Aí essa é a descoberta da carta da roda da fortuna.